para ficar. Deixa eu abrir aqui minha apresentação. Então, olá, bem-vindas. Que bom. Hoje, então, nós vamos começar a apresentação, a última do ano, com a Isabela. Vai ser muito bacana. Ela vai apresentar para nós o trabalho dela, que resultou no trabalho da ENFA. Bem-vindas. Contigo, Isabela. Pode se apresentar. Oi, gurias. Se apresentar de novo. Tá bom, tudo bem. Que bom, né, poder contar para vocês aqui hoje um pouquinho de como é que foi esse trabalho aí que acabou resultando num pôster da ENFA desse ano. Eu sou arquiteta, sou de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Eu tenho um escritório, né, já fazem 13 anos. Trabalho tanto com arquitetura residencial quanto com arquitetura corporativa. E estou querendo, né, cada vez mais saber dessa história da neuroarquitetura, e que eu acho que é o que nos motiva, além de todo o resto, que eu e as gurias a gente sempre conversa, que eu acho que é muito bom essa troca entre a gente, né? Trocar esse monte de experiência, trocar figurinha, falar. Só de saber que a gente tem essa rede aqui já é muito bom. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do meu trabalho. Esse trabalho, gurias, ele foi a minha tese do meu mestrado. E foi quando, na verdade, eu comecei a estudar neuroarquitetura sem saber que eu estava estudando neuroarquitetura, porque esse nome não existia, né? Não, pelo menos não existia aqui ao nosso acesso ainda. Eu fui contratada para fazer uma reforma de uma empresa, um retrofit de uma empresa. E quando eu estava desenvolvendo assim, o projeto, nas etapas normais de um projeto de um escritório, eu estava já fazendo outro trabalho, né, para o mestrado. Eu estava pensando em calcular uma carga de concreto, uma coisa bem voltada para um setor de engenharia. E sabe quando aquilo te dava um incômodo e pensava, meu Deus, isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu gosto? E a minha irmã mora no Rio de Janeiro. Eu fui passar um final de semana com ela e aquela qualidade do Rio de Janeiro me encantava tanto, assim, aquela coisa de tu poder botar o pé na areia, no mar, ficar olhando o pôr do sol, e eu pensava, é isso que eu quero fazer pelas pessoas, assim, eu não quero ficar calculando concreto, isso é coisa de engenheiro, eu quero uma coisa que ofereça qualidade de vida. E eu voltei com isso muito certo, assim, e foi um insight que, quando eu pisei na obra na segunda-feira, eu pensei, tá aqui, eu tô fazendo essa obra para trazer qualidade de vida para essas pessoas. Eu posso fazer isso, eu posso olhar a arquitetura dessa maneira. Então, foi assim que a minha ideia de escrever sobre isso, né, acabou surgindo. Então, aqui, depois eu vou compartilhar com vocês, daí vai ter todas as explicações aqui, mas eu acho melhor eu ir contando, assim, que fica mais fácil, né? Então, assim surgiu essa ideia de tema para o trabalho, para fazer um retrofit nesse prédio que era dos anos 90. A gente pensa que os anos 90 eram ali, né? Mas já fazem praticamente 30 anos, então a construção estava precisando de melhorias mesmo. O dono do prédio queria deixar o prédio mais sustentável, não necessariamente para certificar ele pelo LEED, mas que ele atendesse algumas questões do LEED também. Eu acho que a Mariana falou disso. O meu trabalho da Mariana ficou bem parecido, né? Ela usou na pós, eu usei no mestrado, ela usou pela certificação UEL, que é uma das certificações do Green Building, e eu pela certificação LEED. Então, para vocês situarem um pouquinho, esse prédio fica aqui em São Leopoldo, tá? Aqui, essa avenida, vocês veem meu mouse, né? Essa avenida aqui é a avenida principal da cidade, a avenida principal não, é a BR-116, onde tem a Leroy Merlin, logo aqui mais adiante a Unicinos, e mais para cá, assim, fica Porto Alegre. E o prédio, então, fica numa via bem próxima da BR, né? Perto de uma via grande aqui da cidade, onde passa também o metrô, então é uma área de bastante fácil acesso. Essa aqui era a fachada do prédio na época, né? Essas fontes são do Google Maps de 2015. É um terreno em aclive, ele tinha escada no acesso principal e no acesso secundário. Ele tinha um desnível interno para o acesso do segundo andar só por escada, e depois vocês vão ver que essas escadas de um lado e de outro não se conectavam.
e também não tinha banheiro PNE, não tinha rampa, era inacessível. Aqui nas plantas dá para a gente ter um pouquinho da ideia, assim, esse aqui era o projeto original, ele foi construído para ser uma casa no térreo. O proprietário desse prédio é o mesmo até hoje, embora a empresa não seja mais a mesma, ele mudou de empresa e de segmento. Então, ele tinha na parte de baixo uma recepção, aí tinha uma sala de reuniões, aí tinha uma área de lazer, e aqui ele tinha uma área que era da empresa, digamos assim, né? Aqui também, assim, tipo, para vendas, compras, estoque, tudo acontecia nesse pedaço. E lá em cima, subindo essa escada, né, por aqui, ele tinha uma parte que ainda assim servia da empresa também para outros, ele tinha sócios, enfim, e também era a casa dele, então ele tinha uma área que era uma sacada, um quarto, uma sala, um banheiro e uma cozinha, que era essa área aqui que era de casa, e aqui tinha um terraço com churrasqueira e mais um banheiro, né? Bem dos anos de 90 mesmo, térreo comercial, superior casa. Aí, em 2005, eles fizeram uma reforma e eles ampliaram essas áreas que estão achuradas aqui. Aí virou só empresa, deixou de ser casa, virou só empresa. Aí, em 2008, e a empresa foi crescendo, tá? Ela era uma empresa chamada Top Service, que prestava serviços de limpeza e prestação de serviço, assim, de várias coisas. E eles então unificaram com uma casa que tinha no terreno do lado, que era uma casa, que é essa aqui que está em Achura, uma casa de 2 pavimentos, e fizeram então mais um setor. Só que vejam que esse prédio se comunicava no térreo, por aqui, mas no segundo pavimento ele não se comunicava. Então, por um lado eu subia ou por aquela escada ou por essa, lá em cima eu não conseguia unir os dois espaços. E aí ela ficou com uma área total de mais ou menos 1.065 metros quadrados. Pela fachada, a gente também consegue perceber essa evolução, assim, né? Como ela era antes, aí como é que era a casa do lado, aí quando estava em obras para pegar e incorporar a casa do lado, e aqui a fachada final pronta. Hoje esse prédio, ele é ocupado por uma empresa chamada BR Supply, tá? Porque mais ou menos em 2009 a Top Service foi vendida para um grupo espanhol, o prédio ficou fechado por 5 anos, por questões burocráticas, e o dono da Top Service, que era o dono do prédio, ele abriu a BR Supply, que vende suprimentos corporativos para a Top Service e outras empresas. Então, eles trabalham com bastante venda de CNPJ para CNPJ, basicamente. Então, atualmente, ela é uma empresa de atuação nacional, ela tem cerca de 400 colaboradores. Hoje tem mais, tá, gurias? Porque essa empresa segue crescendo, ela tem outras empresas no grupo delas, a Oceano B2B, que patrocina times de futebol, que agora vende CNPJ para CPF. Mas, enfim, no tempo do trabalho, porque como foi feito um questionário antes e depois da obra, a gente tem que datar isso, né? Registrar o período que a gente está falando. Ela é uma empresa que tem como valor a sustentabilidade ampla, né? Tanto social, econômica, cultural e ambiental. E isso que eles queriam trazer para o prédio. O prédio precisava solucionar as manifestações patológicas, muita infiltração, muita água, mais água dentro do que fora. Tinha que readequar o layout, melhorar o conforto ambiental e revitalizar a fachada para alinhar com essa política da empresa, porque aquela fachada não falava mais sobre essa empresa, aquela fachada falava ainda sobre o Top Service. Né? Eu falei que era um retrofit, mas eu não sei se todas sabem, né? Que retrofit, na verdade, a diferença básica entre um retrofit e uma obra normal é que o retrofit ele vai fazer atualizações de tecnologia, prolongando a vida útil do prédio, com mais conforto, desempenho das edificações, e também trazendo a sustentabilidade para dentro do prédio. Aí que tem algumas justificativas de reduzir custo, economia, em questão de demolir, reconstruir. O retrofit é muito utilizado assim, em prédios do centro, e acho que agora, depois da pandemia, vai ser cada vez mais, assim, que os centros ficaram desocupados, precisam ser ocupados novamente, mas para que isso aconteça, é necessário que haja uma reforma, que haja uma modernização, que se faça, né, um bom uso desse espaço. E também aqui eles tinham... É muito bom quando a gente encontra clientes que querem isso, né? Eles queriam melhorar a qualidade interna do ambiente.
e deixar esse prédio com uma infraestrutura mais atual. Então, ia bem, né, ao encontro dessas questões aí que o retrofit promove. A gente também teve que atender legislações trabalhistas, as normas, tanto de PPCI, quanto de acessibilidade, quanto outras normas aqui do município. E a gente trabalhou, então, em conceito arquitetônico, técnica construtiva, eficiência energética e conforto ambiental para chegar nessa edificação sustentável, trabalhando com todos esses pilares: layout, temperatura, iluminação, ventilação, umidade, vista externa, ergonomia, mobiliário e equipamentos. Aqui vai falar um pouquinho das categorias do LEED, né? Qual foi a categoria que a gente procurou se adequar aqui, que seria projeto e construção de edifícios e design e construção de interiores. E como a gente fez essa mensuração? A gente trabalhou com uma APO, é uma avaliação pós-ocupação, que iria poder medir a diferença na performance do edifício pronto em relação ao edifício como ele estava. A APO, né, é uma técnica bem importante assim, para a gente poder coletar os dados, identificar o que tem de bom e o que tem de ruim no ambiente construído, mas ela é muito importante também como uma etapa de retroalimentação do sistema de... Marlise, o que aconteceu aqui que eu recebi um negócio? Tu recebeu também? Sigo? Tá. Ela, então, é uma ferramenta de retroalimentação, assim, porque ela vai sempre dando feedback para próximos projetos, né? Quando a gente tem uma APO, a gente guarda isso e faz no próximo, e aí a gente vai criando histórico. Como eu já falei aí para algumas de vocês, eu acho que uma falha que a gente tem é de não registrar muito os nossos trabalhos, de não escrever sobre os nossos trabalhos, de não contar, de não guardar esse histórico, de não ter isso registrado. E acaba que muitas vezes isso acaba se perdendo. Pode ser que uma coisa que aconteceu numa obra minha aconteça também numa obra da Ju, e se ela tivesse onde pesquisar, ela já saberia da onde tirar essa informação, né? Existem 3 tipos de avaliação pós-ocupação. A gente usou uma avaliação pós-ocupação investigativa, que ia aprofundar os resultados e cruzar com a revisão de literatura. Essa aqui foi a metodologia utilizada. Depois eu vou mostrar para vocês o pôster da Infa, como ele ficou, e essa metodologia eu traduzi tal e qual para lá, porque foi realmente assim que aconteceu o processo macro de projeto, né? Nós tínhamos um problema, que era uma edificação que tinha sofrido alterações ao longo dos anos, que apresentava manifestações patológicas, espaços subaproveitados, enfim, essa era toda a problemática. A gente fez uma análise dessa edificação, um histórico do prédio, fotografia de época, levantando projetos antigos, visitas à edificação, levantamento fotográfico, aquilo que a gente sempre faz, que a gente acha que a gente faz instintivamente, mas na verdade existe um protocolo todo, né? E buscando também os condicionantes legais, tanto no plano quanto diretor, quanto no PPCI e na NBR 9050. Com isso em mãos, bom, tenho tudo que eu preciso aqui, está levantado tudo, está feito o meu briefing, está tudo organizado, então eu vou buscar referencial teórico e referencial projetual. Referencial teórico, eu busquei referencial de retrofit, de sustentabilidade e qualidade para o ambiente corporativo, e de APO e satisfação do usuário. E para referência projetual, a gente busca aquele monte de referência maravilhosas de projetos de uso corporativo, projetos sustentáveis, tudo que nos sirva para depois poder justificar isso para o cliente. Nessa época, eu não sabia que eu poderia buscar aqui também referências com viés de neurociência, né? Que justificariam o meu embasamento de projeto. Porque isso, como eu contei para vocês, eu fiz antes de saber que neuroarquitetura existia. Mas abriu o caminho, né? Mas tem tudo a ver, né? E acho que foi por isso, tenho certeza, que foi por isso e foi pelos resultados que isso me trouxeram, que foi aceito o artigo para ser publicado, né, pela Infa. Aí, nesse referencial teórico, a gente fez... Quando eu falo a gente, tá? É porque, obviamente, eu assinei esse projeto com o meu escritório, mas o trabalho em si, acadêmico, daí eu fiz sozinha, né? Aplicamos
o questionário de avaliação pós-ocupação, com a licença do proprietário e tudo mais, sempre cuidando nessa questão do questionário, a identidade das pessoas para ser mantida, para que depois pudesse ser publicado, para que as pessoas não se sintam constrangidas, que o RH da empresa daqui a pouco vai ficar sabendo de alguma queixa, alguma reclamação. E aí a gente tem, então, as diretrizes de projetar, né, como a gente iria fazer isso, interpretando as respostas, definindo as soluções e analisando também o checklist do LEED, porque com esse checklist eu ia dizer se a minha edificação atenderia aos critérios da sustentabilidade ou não. Não adiantava só eu agradar as pessoas, eu tinha que fechar no checklist também. Aí a gente fez, então, um projeto arquitetônico, acompanhei o retrofit e aplicamos um novo questionário. E aí a gente chegou nos resultados, que foram, os primeiros resultados foram os levantamentos preliminares, depois a gente identificou os elementos que eram passíveis de modificação, e depois a gente fez análise comparativa dos resultados do primeiro e do segundo questionário. Aqui, então, tem algumas fotinhos, né, que mostram como era esse espaço, como tinham áreas aqui subaproveitadas. Aqui tem a descrição de tudo, depois vocês também vão ficar com esse material. Só para contextualizar, né, então, esses levantamentos foram feitos em abril e maio de 2015. Aqui tem uma planta baixa do térreo, como ele estava, com fotos que mostram iluminação inadequada, espaço embaixo da escada, fiação elétrica aparente, uma série de problemas, assim, que quando a gente faz aquelas visitas, a gente já vai relatando. E aí tem os setores da empresa. Então, eu entrava aqui, tinha recepção, tinha aqui uma parte comercial, uma área de convivência, aqui ficava também o comercial, uma sala de reuniões, lá atrás ia para o compras, tinham 2 salas vazias, e no andar de cima, tudo isso aqui que está vazio, ninguém aproveitava para nada. Daí lá mais salas de reuniões, salinhas separadinhas, e aqui eu tinha um banheiro aqui e um banheiro aqui que ficava para esse terraço, e lá tinha banheiro e ninguém usava. E aí, quando faz o questionário, as pessoas respondem: olha, a gente sente falta de banheiros. Bom, então, alguma coisa está errada, né? E essa aqui foi a aplicação, então, do primeiro questionário, né? A gente teve mais mulheres do que homens, aí tinha faixa etária, o tempo de permanência, a média era de 8 a 9 horas por dia no prédio, o número de funcionários por cada setor, a maioria é comercial, ainda é até hoje, o tempo que trabalham no prédio, um prédio que tem uma rotatividade alta, a maioria trabalhava menos de 1 ano e outros depois entre 3 e 4 anos, e a formação acadêmica sempre era graduação ou já graduado, né? Aí a gente pegou essas informações e teve como os aspectos negativos a quantidade dos sanitários, os ruídos internos, que as luzes ficavam sempre acesas, a falta de janela para a rua, aspectos positivos, o mobiliário e o tamanho das mesas, os acabamentos de piso, divisórias e cores, que tinham poucos ruídos externos, a acessibilidade, mesmo que não tinha rampa ou que a parte de cima fosse isolada, eles achavam que a acessibilidade estava boa, que eles tinham uma área de convivência, mesmo que pouco utilizada, e a maioria se mostrou indiferente para iluminação, ventilação, climatização e qualidade do ar, e também para integração com colegas. Eu só vou voltar aqui para vocês verem na fachada que as janelas eram assim, ó, vocês estão vendo que as janelas eram todas altas. Então, existia pouca visual da rua, da parte de quem estava trabalhando dentro. Assim. Eles tinham jardins internos, mas para a rua mesmo não via. Então, a gente pegou daí essas informações, como eu já falei, do LEED, dos condicionantes, dos diagnósticos, das necessidades dos usuários, e aí a gente encaixou em cada um dos conceitos do LEED. Esse aqui era o conceito do LEED de uso racional de água. E o que a gente fez para tornar essa edificação mais sustentável no quesito uso racional de água? Existe um cálculo que a gente pode fazer, que é a substituição de bacia sanitária, mictório e torneira por versões de meia volta, né? Torneira que gira meia volta, ou bacia com caixa acoplada, que também de meia carga. E aí a gente teve, então, uma considerável redução de litros, né? Que a gente passou de 231 mil litros por ano para 118 mil litros por ano, com o mesmo número de pessoas trabalhando, mesmo número de vezes usando o banheiro, só trocando esses equipamentos.
revisamos tudo que tinha de vazamento, né, rede hidráulica. A gente promoveu uma campanha, a gente não, RH daí promoveu uma campanha de conscientização com o pessoal, e também a gente acabou drenando toda a água dos ar-condicionados para a irrigação. Era uma contribuição pequena, mas também não ficava aquela situação de gotejamento da água do ar-condicionado, e nos dias que são tão quentes, quando o ar-condicionado está mais ligado, já vai ajudando, né, a botar um pouquinho mais de água nos jardins. Para a questão de energia e atmosfera, a gente realizou cálculo luminotécnico, redistribuição de circuito, sensor de presença nos banheiros, dimensionamos os sistemas de ar-condicionado e limpamos os filtros para que eles acabassem atendendo com uma melhor performance. Pintamos a cobertura também uma cor clara, porque reduz o efeito de ilha de calor, e trocamos as telhas por tipo sanduíche, que mantém a temperatura mais confortável do lado de dentro. Para materiais e recursos, a gente fez a manutenção de todas as esquadrias, em vez de substituir elas, né, porque ia acabar gerando lixo, descarte, a gente reaproveitou o que tinha. Substituímos alguns revestimentos que estavam com descolamento, solucionamos infiltrações, trocamos as lâmpadas todas por LED, mantivemos as luminárias, mas trocamos. O que foi possível aproveitar de bacia, cuba e pedra, a gente aproveitou, só trocou os sistemas de funcionamento. Aproveitando também portas de vidro e de madeira que eram existentes, o mobiliário existente, enfim, algumas... e também a questão de resíduo, né, da obra. E para a qualidade do ambiente interno, também a gente acabou tirando algumas paredes de alvenaria, instalando divisórias de vidro, proibindo áreas de fumar, especificando materiais com baixa emissão de composto orgânico volátil, ajustando esse layout para que tivesse mais iluminação natural e mais vista para a rua, área de convivência que promovesse essa integração, aumentando os vãos das janelas sempre que possível e colocando brise nas fachadas para que também não ficasse tão quente pelo lado de dentro. A gente utilizou do paisagismo também para bloquear o sol na fachada oeste e refizemos a pintura e novos revestimentos, tudo em tons claros. A gente usou estrutura metálica, placa cimentícia, gesso acartonado, vidro temperado, tudo também que pudesse acelerar o tempo de execução, porque as pessoas estavam trabalhando dentro do prédio. Isso é mais um fator ainda que tinha para tudo isso acontecer. Então, para a questão de ampliação de área, a gente consultou normas, acessibilidade, que a gente acabou cobrindo umas partes, né? E esse aqui foi o layout que a gente chegou, né? Com espaços mais fluidos, com banheiros maiores. Aqui tinha antes uma copa, a gente acabou trazendo toda a área de convivência aqui para trás. E utilizando o andar superior, que estava vazio, a gente criou uma sala de treinamento, que eles acabavam alugando em outros lugares. O banheiro aqui em cima também acabou ficando maior, teve espaço para arquivo. Acabou cabendo tudo no espaço que eles tinham, né? Eles só passaram a aproveitar melhor esse espaço. Esse aqui foi o estudo de fachada que a gente fez. Eu utilizei um simulador solar gratuito que tem do Laboratório de Eficiência Energética da Universidade Federal de Santa Catarina, para ver que os brises funcionavam, assim, que eles iam reduzir. E funcionou legal. A gente trabalhou com 2 tipos de brise de acordo com a insolação, né? Aqui como era a fachada oeste 1, aqui como era a fachada norte outro. Aqui são as etapas da obra, né? A gente começou a obra no setor 1, que era no térreo, depois passou para o 2, que era no segundo, depois no 3, que era no segundo, depois no quarto, novamente no térreo, e a fachada ao mesmo tempo, a fachada ao mesmo tempo que tudo, né? Foram 4 etapas de obra interna e a fachada acontecendo por fora. Aqui tem algumas fotinhos que mostram o andamento e as coisas que a gente vai encontrando aí. É bom apresentar isso para um grupo de arquitetos, porque vão entender bem o trabalho todo que envolve. E vocês estão vendo que não é nada diferente do que vocês fazem aí, sempre é só documentado isso de uma maneira que acabe gerando resultados para mim e para vocês e para outros profissionais que queiram buscar isso posterior, né? Aqui a estrutura que a gente acabou trocando, né, facilitando. Aqui ainda mostra onde tinha a churrasqueira, que ainda era do tempo quando era uma casa. E a churrasqueira ficou? Não, a churrasqueira saiu. Acabou com o churrasco. Acabei com o churrasco da galera aqui. Aqui mostra
também como é que a gente fez as trocas de revestimentos, a mudança dos vãos, das janelas. Ali no anterior dava para ver já, acho que nesse aqui, que a gente estava descendo os vãos das janelas, né? Que eram pequenininhas. Instalação desses brises, instalação dos letreiros. E aí a gente apresentou, então, um novo questionário. E a gente teve alguns índices de satisfação. E, para mim, o índice de satisfação mais impressionante, mesmo que as pessoas já fossem satisfeitas com o tamanho das suas estações de trabalho, a gente não mudou o mobiliário, a gente manteve o mesmo mobiliário. E as pessoas ficaram 18% mais satisfeitas com o seu mobiliário de trabalho, sendo que as mesas e as cadeiras eram as mesmas. A gente mudou tudo que tinha em volta, né? E isso fez toda a diferença. A gente acabou, quando a gente tirou as pessoas do lugar onde elas estavam, para que elas recebessem um lugar novo, melhor iluminado, melhor ventilado, com outra posição em relação à luz da rua e tudo mais, elas também tiveram que fazer um exercício de tirar aquelas coisas que elas tinham, porta-retrato, florzinha, né, tudo. E quando elas voltaram, elas acabaram se sentindo melhor naquele espaço. Então, às vezes, a gente precisa tirar as pessoas dessa zona tão de conforto, mesmo que cause assim, um certo estresse, né? Aumentou também a satisfação em relação à vista interna, em relação visual. Aumentou muito a satisfação entre os setores e os colegas de trabalho. E a gente teve aqui uma redução no uso das áreas de convivência, e aí eu fui atrás de por que isso, né? Por que se tinha a área de convivência mais legal, as pessoas estavam menos satisfeitas com isso. E eu cheguei à conclusão que é devido à alta rotatividade que tem na empresa, como os novos funcionários não se sentem confortáveis em fazer reuniões nesses espaços, e nem de fazer pausa, porque é muito legal a empresa dizer, eu tenho um espaço Google, mas o gestor, o cara mais graduado da empresa, o cara que manda mais, ele tem que usar esses espaços, senão os colaboradores não se sentem convidados a fazer uso desse espaço, eles passam a achar que aquilo pode ser mal visto e não fazem, né? Então, depois aqui tem todos os comparativos, se vocês quiserem analisar. E a conclusão desse trabalho, né? Que nos projetos corporativos as empresas não podem parar, os prazos são muito curtos e inviabilizam algumas decisões. O arquiteto precisa interpretar os desejos do cliente e projetar de maneira a promover a sustentabilidade e o bem-estar. E também a gente concluiu isso, que mesmo que a gente projete espaço convidativo e aconchegante, a política interna da empresa deve permitir e incentivar o uso desses espaços. Então, a minha conclusão com esse trabalho foi que, com a aplicação dessas estratégias sustentáveis, é possível qualificar um ambiente interno para oferecer bem-estar aos usuários, gerando economia, preservando o meio ambiente e aliando a estética e a funcionalidade. Todo esse trabalho, tá, gerou esse painel aqui, que foi para a ENFA. Eu escrevi ele na ENFA com a Suzy. A Suzy, na verdade, sempre me incentiva muito, porque eu sempre acho que não, isso aqui, como eu falei, isso aqui é o que vocês fazem, é o que eu faço, é o que todo mundo faz. Ela diz, não, vamos publicar isso, que isso tem algum valor, assim. Então, ela sempre me incentiva muito, ela me ajudou a escrever. E aí foi, então, o resumo, né? Que é mais ou menos isso que eu contei para vocês, a metodologia, tal qual eu apresentei, os resultados do primeiro e do segundo questionário, as conclusões e as referências que a gente utilizou. E aí aqui, quando eu fiz o abstract para a ENFA, aí eu acabei usando termos da neurociência aplicada à arquitetura que a gente concluiu isso sem saber que a gente estava utilizando isso, né? Agora, eu já sei que existem pesquisas científicas que mostram isso. E eu, enquanto estava fazendo, achei que era meu feeling de arquiteta. Essa aqui ficou a fachada atual da empresa, né? Essas fotos são de 2016, de dia e de noite. Mostra aqui o antes e o depois, eu sempre tenho esses comparativos ali. Tem aqui algumas... Aqui mostra depois a evolução do layout, né, que eu já expliquei para vocês, o que foi sendo feito, o que fica como área de... Acho que é no próximo slide. O que é em amarelo é a área de convivência, azul é circulação, cor-de-rosa reuniões e banheiros em roxo, e as áreas de trabalho são as que ficam em branco.
as fotos do ambiente interno, né? Com visual total para a rua, iluminação adequada, todas essas questões, os ambientes de reunião, a área de convivência, e essa empresa segue sendo minha cliente até hoje, né? Então, agora de que a obra está pronta, fazem 4 anos, a gente já está fazendo outras intervenções num outro prédio, e é muito legal chegar lá nessa empresa e ver essas áreas ocupadas, porque logo que a gente chegou nesse resultado, eu tive uma reunião com a RH da empresa e falei, olha, eu peguei o meu questionário, eu analisei ele, eu cheguei a essa conclusão. Vocês fizeram um investimento desse tamanho, vocês agora precisam fazer alguma coisa para que as pessoas ocupem essas áreas, né? Porque às vezes o RH não se dá conta disso, né? O dono da empresa me contrata, me diz o que ele quer, e o espaço fica vazio, ele acha que o meu projeto não deu certo, e não é isso, não é o projeto que não deu certo, é a empresa que precisa estimular que eles possam utilizar esse espaço, né? E daí termino, então, com essa frase que, para mim, ela remete total à arquitetura, que a arquitetura, ora é ciência, ora é arte, ora é técnica, ora é humanidade, e o seu composto é feito de todas elas. Optar por uma única abordagem é não compreender o seu complexo. Eu acho que é bem isso, né? Ser arquiteto é bem isso, assim, esse desafio que a gente encara sempre. É isso, meninas. Tentei trazer para vocês como eu cheguei no resultado que acabou gerando o pôster da ENFA. Ai, muito bom. E aí, parabéns. Ela foi assim, mostrou tudo rapidinho, mas muita coisa, né? Eu até anotei algumas das coisas aqui que eu achei bem interessante quando você falou do que você não mudou as cadeiras nem a mesa e que aumentou a satisfação. A gente fala muito na importância do entorno, na importância do ambiente no total, e aí ficou comprovado pelas medições, né? Ficou muito bacana. Exato. Que às vezes eu tô vendo a Mari aqui agora, e a gente já conversou sobre os nossos trabalhos, assim, e como eu fiz tudo, sabe? Eu era um único ser, o ser que foi contratado pelo cliente, eu fui o ser que fez a obra, fiz o projeto e fiz a avaliação. E se eu fosse fazer hoje, eu ia querer que uma pessoa de fora fizesse essa avaliação, que foi o que a Mari fez no trabalho dela, avaliando um projeto de uma outra pessoa. Porque quando a gente está de dentro, tem coisas que a gente está muito envolvida, né? Só que eu não sabia disso também naquela época, assim, eu acho que serve como o que eu aprendi de 2016, quando eu terminei aquela obra para agora, né? Para o que a gente está vivendo agora. Que é bom a gente ter esse distanciamento para poder fazer essa medição, para poder fazer essa análise, porque daqui a pouco, se a Sandra fosse lá e fosse olhar o prédio e me dizer, ai, mas Isabela, essa janela aqui poderia estar mais baixa e poderia entrar mais luz, ou poderia estar com um brise aqui também. E como eu participei de todo o processo, eu vou dizer, não, mas é que aqui não tinha dinheiro para a gente botar mais o brise, não, mas é porque aqui o cliente não queria determinada situação. Então, como eu estava envolvida em todos os processos, eu acabo não tendo esse distanciamento, né? Que eu acho que ele é um distanciamento importante, quando é possível. Então, aqueles condicionantes acabam interferindo no nosso processo, né? Tem tanto condicionante e a gente fica ali, e às vezes não consegue enxergar que poderia ser de algum outro jeito, enfim, né? É bem... Tem duas... Ou até tu sabe que podia ser, mas tu não consegue fazer diferente, né? Não tem, né? Tu tá ali, amarrado e preso com algumas coisas, né? Tem duas coisas que eu acho que, assim, tem uma que a gente cria um olhar viciado, porque tu tá focado, né, no que tu tá fazendo, e a outra é que tu também fica na defensiva, porque, que nem tu disse, tu sabe o porquê que tu não fez de outro jeito, mas, assim, que nem tu disse, eu no meu projeto, né, no meu trabalho, eu peguei um projeto que não era meu, então eu fui aberta a ver o que tinha, né? Mas é realmente bem interessante mesmo. Mas eu adorei teu trabalho também. Parabéns. Mas eu acho que é legal, assim, também é legal ter o olhar do todo, né? Porque às vezes, quando a gente vai justificar para um outro cliente, é importante a gente dizer, olha, lá naquele eu consegui fazer assim, por causa disso, disso e disso, e eu tenho tudo documentado que deu certo assim, assim, assim. E que às vezes a gente também precisa uma pesquisa, isso foi uma pesquisa, né? Uma pesquisa científica, essa que eu fiz, tanto que ela foi publicada. Mas a gente também precisa de tempo, né? Olhando agora, parece, o projeto era lá de 2015, mas
Em 2015 foi o projeto, em 2016 ficou pronto. Em 2017 que eles estavam ocupando a área com RH. Agora, em 2020, quando eu volto lá na empresa, que eu vejo aquele miolo todo fervendo do jeito que ele deveria ferver, que eu já consigo olhar, agora para 2020, com distanciamento social, tais questões poderiam ser adaptadas melhor, ou tais coisas já foram feitas naquela época e acabaram dando certo para agora. Então, a gente precisa desse tempo, além, eu acho, que do distanciamento do olhar de quem fez, o distanciamento do tempo também é importante, né? Porque envolve também uma mudança de cultura ali da empresa, né? Então, como tu disse ali, não adianta fornecer todo o espaço e o pessoal não usar e o RH não agir e tal. Então, e isso não é de uma hora para outra, né? É difícil as pessoas, que nem tu disse ali antes que o chefe ele tem que participar também, porque senão as pessoas não vão se sentir confortável para usar, vão achar que, né, sei lá, tem ainda uma certa resistência e é vista, assim, mas, e como tu disse, assim, talvez seja até bom que tenha sido analisado um tempo depois, que tudo isso foi demorando um tempo para realmente começar a ver os resultados. E eu acho que, assim, a grande vantagem de tu ter isso documentado numa avaliação pós-ocupação com 2 comparativos é que aí quem me contratou foi o dono da empresa, né? O RH, tudo certo, entendeu? Contratou a arquiteta fez o espaço está vazio. Erro da arquiteta. Aí a arquiteta chega, não, peraí, só um pouquinho. O pessoal aqui está satisfeito com o espaço que tem, só que eles não se sentem à vontade para usar, não é por minha causa que eles não se sentem confortáveis. Se vocês querem que esse espaço seja utilizado, façam vocês alguma coisa para que isso mude. E eles conseguiram, sabe? Isso que é o mais legal, né? É que eles tenham conseguido fazer essa mudança que eles queriam um espaço assim que promovesse isso, e agora estão colhendo esses frutos, assim, bem legal. Isabela, quanto tempo de tu seres contratada? Quanto tempo de trabalho, assim, tu foi contratada, daí que tu começou a fazer toda essa junção das coisas e para fazer o projeto? Quanto tempo essa primeira etapa? Assim, Nonoca, como é que foi? Guria, tem alguém que está com o microfone ligado, eu acho, que está um barulho atrás. Assim, Nonoca, como é que foi? Ele procurou o escritório para fazer a reforma e ele deu um prazo, tá? Ele disse ele procurou mais ou menos em março e ele disse que até novembro ele precisava estar com a obra pronta. Então, isso era bem curto. A gente ia fazendo o projeto e já fazendo orçamento junto, assim. Também a gente tinha um valor, né? O valor que a gente tinha na época era de R$1 milhão para fazer essa intervenção. Por isso que a gente não pôde mudar os móveis. Não era porque eu não quis, era porque eu não tinha dinheiro. E aí a gente, então, digamos que fez o projeto, fez o levantamento todo no mês de março, abril e maio de projeto, e de junho a novembro a obra. Bem apertado, né? Foi muito. Foi uma dedicação, assim, muito grande. Aí, durante o período dessa obra, ele contratou uma arquiteta para ficar dentro da empresa, para fazer a logística de canteiro da obra, assim, para me ajudar, né? Porque era impossível eu ter que projetar alguma coisa, detalhar, fazer cotação, orçamentação, mas em dezembro de 2015, a gente entregou o prédio. Pronto. Achei que tinha sido em mais tempo. Não, foi bem corrido. Bem corrido mesmo, né? Para te poder fazer todo o trabalho, execução e toda a documentação que tu juntou, e, né? Tu tinha que ter alguém te ajudando, né? Sim, para fazer eu tinha a equipe do escritório, né, que trabalhou junto comigo tudo isso. E daí o questionário eu montei a gente aplicou o questionário em março do ano seguinte. Porque também a gente queria que não fosse logo que tivesse entregue, né? Não adianta entregar, porque tem estudos, daí eu já estava estudando.
Daí, no meio desse processo, eu já estava estudando neuroarquitetura. E tem estudos que dizem que se tu faz o questionário logo em seguida da mudança, os resultados sempre vão ser ou muito positivos, porque as pessoas estão muito entusiasmadas com a mudança, ou que os resultados podem ser muito negativos, porque as pessoas estão muito reticentes ainda em realizar essa mudança, ou estão incomodadas porque, eu sentava do lado da minha amiga, agora minha amiga mudou de mesa. Então, que tu precisa dar esse tempo para a pessoa se apropriar daquela mudança e poder ter uma opinião sobre aquilo. Mais uma pergunta. Tu, quando fizeste, vamos dizer assim, tu ganhaste o briefing, certo? A quantidade de pessoas em cada setor que tinha que ter. Tu chegaste a ter reunião, a conversar com esses grupos de pessoas ou não? Assim, como é que foi? A primeira vez que eu fui lá, eu fui meio louca, tá? A Sandra tá gravando isso, vai usar contra mim. Mas o que acontece? Quando o cliente me chamou, ele me mostrou, ele fez uma visita comigo em todo o prédio e me mostrou o que ele precisava. Não, me mostrou o que ele queria. E eu tive que dizer para ele que o que ele queria não era o que ele precisava. Que o que ele queria era diferente do que ele precisava. Eu até anotei aqui, interpretar o que o cliente quer é quase como adivinhar. Tu tinha falado antes, eu até tinha anotado. Porque, na verdade, o que ele queria, digamos que ia dar uma obra de 3 meses, mas não ia resolver o problema todo que ele estava trazendo, e que ele não tinha nem enxergado, na verdade. E daí, então, eu fiz a proposta para ele e disse, olha, aqui tem uma proposta do que tu me pediu, e aqui tem uma proposta do que tu precisa. E ele me disse, tá bom, eu vou na proposta do que eu preciso, então. E aí eu falei, bom, só que daí eu ainda estava pesquisando outro assunto para o meu mestrado. Aí eu fui lá para ter essa viagem que eu falei para vocês, que eu fiquei pensando, eu quero trabalhar com qualidade de vida, eu quero fazer melhor pela vida das pessoas. E, na verdade, é isso que me motiva, assim, é saber que essas pessoas hoje trabalham mais felizes nesse espaço, que elas sentam mais confortáveis, que elas podem levantar e tomar um café, e que levantar e tomar um café é bom para a saúde delas, né? Elas precisam, é bom para a interação entre os colegas. E aí, então, eu disse que tá tudo bem, eu ia começar, daí eu já comecei a fazer um levantamento de medida, levantamento fotográfico, levantamento histórico da edificação, o que tinha. E, paralelo, daí a isso eu estava estudando no mestrado avaliação pós-ocupação, era a disciplina bem que eu estava estudando naquele semestre. E aí eu me dei conta que se eu quisesse fazer um questionário, eu tinha que fazer naquele momento. Aí, então, eu já estava com esses levantamentos sendo feitos, e reunião só com o dono da empresa, e aí eu pedi se eu podia aplicar o questionário. Eu apliquei o questionário de forma online, o primeiro, e aí conversei com algumas lideranças. Assim, a empresa é dividida em comercial, compras, deve ser financeiro, devia ser dividida na época em umas 5 lideranças. Eu conversei com essas 5 lideranças que me passou assim, o que cada uma delas precisava. Ok. Muito legal, parabéns. Bom mesmo. Tu falou uma hora aqui do simulador de energia que tu fez, acho que para simular o sol. Como que é? Me explica. Eu simulo, sabe, o Breeze, né? O sistema de Breeze Soleil. Existem vários Breezes para vários tipos de soluções que a gente quer. E aí, eu escolhi um Breeze que eu sabia que o Breeze que eu precisava para uma fachada oeste tinha que ter uma inclinação de 45. Mas como é que eu sabia isso? Porque eu fui pesquisar. Melhor Breeze para a fachada oeste. Daí, ok, é esse de 45. Agora, que espaço que tem que ter entre cada Breeze ou outro, ou que tamanho de prancha tem que ter para uma sombrear a outra, né? Isso eu precisava saber. Aí, o Laboratório de Eficiência Energética da Universidade de Santa Catarina, o meu professor do meu mestrado daqui, eu perguntei para ele, eu disse, olha, eu estou com essa dúvida em questão de eficiência energética, como é que eu vou saber se vai dar resultado? Porque eu queria diminuir o consumo de ar-condicionado, né? Eu queria que o espaço dentro ficasse menos quente e melhor ventilado, que eles pudessem abrir as janelas e não entrar aquele sol oeste do verão aqui do Rio Grande do Sul. Daí ele me sugeriu, então, entrar no site, no próprio site ali do laboratório.
Aí tu coloca o lugar onde... Daí ele forma aquela carta solar que a gente aprende nas disciplinas de conforto, assim. E aí ele dá as manchas direitinho e tu sabe que aquele brise de tal largura, tal inclinação vai funcionar. Então, o sol, nessa fachada oeste, o sol nunca entra, nunca pega sol nas mesas. Mas ele reflete, daí a luminosidade entra e acaba sendo iluminado dessa maneira. Legal. Muito bom. Bem, o que mais? Quando tu falou também naquela hora assim que as pessoas saíram das suas mesas e tiraram o porta-retrato, o vasinho, assim, não tem como eu não misturar tudo que vocês falam ali com o Feng Shui, né? É uma coisa assim que, ai meu Deus, a minha mente fica... e a gente fala em mexer as energias, aquelas coisas que estão estagnadas, eles estão tão estagnados numa coisa, e é só o fato deles mexerem esse vasinho, mexerem essas coisas, dá aquela limpada na energia do espaço. E aí eu anotei aqui do mexer a energia, por isso também acaba, é uma coisa que nós estamos mexendo no ambiente, no espaço, e vai influenciando, né? Eu acho que muito, assim, sabe? Na verdade, quando eu tenho uma reforma, qualquer que seja, residencial, comercial, corporativa, eu já acho que a energia da obra, né, já é uma mudança muito grande de energia de ambiente, assim. Às vezes o que tu precisa mesmo é quebrar, é limpar, é tirar, e aí, quando tu começa a pintar o negócio que tu vai ficando pronto, aquilo vai tomando uma outra forma, uma outra proporção, assim, né? Até o ar vai ficando mais respirável, parece. Né? Até o ar vai ficando mais respirável. Nesse caso, dessa obra ali, além das pessoas tirarem as suas coisas e tudo mais, de verdade, assim, eu percebi que quanto mais eu baixava o peitoril das janelas, sabe? E mais a luz entrava e mais eu conseguia ver o verde da rua, porque a São Leopoldo e essa obra ali ficava numa região onde eu tinha recuo de ajardinamento, sabe? Eu tenho vegetação, eu podia tirar partido de tudo isso. E quanto mais eu baixava o peitoril e mais eu conseguia ver esse verde, parecia que mais luz ia entrando dentro do prédio, né? E muda tudo, né? Tudo. E como é que foi a experiência de apresentar o pôster na ENFA? Aí foi meio desafiador. Agora conta, né? Para quem... Eu sei que a Ive é um dos desafios, um novo desafio dela é na próxima conferência, ela também vai estar apresentando. Então, as meninas que já apresentaram, aí tem que compartilhar. A Ive vai poder apresentar o meu, se ela quiser, porque ela pode apresentar em inglês, né? Porque eu não tive essa coragem toda. Eu acabei fazendo um vídeo em português, com legenda, né? Onde eu fui discorrendo o assunto, e aí, cada vez que ele ia aparecendo, eu até tenho ele aqui, eu acho que eu estou com ele aberto. Ah, que legal. Que daí eu posso mostrar como é que eu fiz a apresentação, assim. Porque eu falo um pouco de inglês, mas eu não falo um inglês fluente. E se eu tivesse que ainda me atrapalhar... Eu também não falo não, Isabela, porque aqui tem muito brasileiro e tá difícil treinar. Eu já me inscrevi numa escola, é que veio a pandemia, e uma escola aqui pertinho de casa. E eu falei, não, eu vou ficar com essas crianças, vou aprender inglês com eles. Mas é o jeito, Tem que emergir. Então, assim, eu fui apresentando o pôster todo em português, porque eu não me sentia à vontade. Eu comecei me apresentando ali brevemente e depois segui em português. Ó, deixa eu dar uma pausa aqui e vou compartilhar com vocês. Não vão rir, gurias. Ah, tá. Aqui. Ai, cadê? Estão vendo aqui? Sim. Ó, deixa eu ver se eu vou estar compartilhando com o áudio do... Tá com áudio? Não, deixa eu ver, não tem que... Não se tem algum lugar que dá para levantar o som. Calma aí, aqui, ó, deixa eu ver. Aqui, share the computer. Acho que agora vai dar. View. I am an iPad from the view.
and I would like to make my presentation in Portuguese to make it easier for you and for me. Este trabalho fala sobre o retrofit e as estratégias para melhorar a qualidade do ambiente de trabalho, umidade, vista externa. Esse trabalho também aplica identificação dos problemas pela busca de referências teóricas. Depois, se vocês também quiserem, eu mando para vocês, gurias. Mas dava para ver como é que eu fiz a apresentação. Acho que dá para ter uma ideia ali. Ai, muito bom. E quanto tempo é essa apresentação? Eu acho que... Tu te lembra, Mari? São 10, Era são 10 5 minutos. 10 10 minutos? minutos. 10. Nossa, que desafio. Resumir tanto trabalho em 10 minutos. O meu trabalho que vocês viram e o que foi para a Infa não tinha foto. O que eu mostrei para vocês agora, né, era cheio de foto, era cheio de referência e tudo mais. Só que depois eu assisti o da Mariá. A Mariá é uma arquiteta aqui de Porto Alegre também, que trabalha na PUC, e ela teve o pôster dela na Infa de espaço educacional. Eu assisti o da Mariá, e o da Mariá era super completo, tinha foto, tinha 3D, tinha um monte de coisa. E também, então, eu acho que aí tá mais uma coisa de quando a gente não sabe, porque a gente não tem onde buscar, sabe? Eu não sabia que eu podia fazer o pôster daquele jeito. Uma prancha só. Uma prancha. É duas. É duas. Podiam ser duas. Mas tem tamanho, limite e tal. Mas eu não sabia. Quando a gente manda o resumo, né, para a conferência, tem limite de palavras, de caracteres ou de palavras, agora não me lembro. Acho que palavras. Mas não tem limite de imagem. Então, tipo, no resumo eu mandei várias imagens. Vai colocando no meio ali, pode... Isso. O resumo foi bem mais completo do que a minha prancha síntese, no caso. Que foi essa aí, que se eu botasse as imagens, eu ia caber daqui a pouco os textos. E depois, olhando os outros trabalhos, eu pensei, devia ter botado de feito de outro jeito. Que na verdade ali eles não botam muito limite para as pranchas, eles só diziam que precisava ser 2 pranchas e não botavam assim limite de texto, de imagem, nem nada. Então, não tinha nenhum formato assim engessado, você podia fazer. Não. Nesse ano não, né, Mari? Porque não era impresso, mas quando era impresso tinha. Sim. E daí eu acabei me baseando. Eu acabei me baseando no que era impresso no primeiro que as gurias, a Sandra, Yasmin e a Pri montaram. Eu nem sabia, na verdade, dos outros. Eu só vi que nessa tinha aquele limite de 2 páginas, mas porque quando eu participei ali da Enfa, eu baixei todos, né? E daí eu acho que o meu era um dos únicos que tinha as 2 pranchas, porque daí eu aproveitei também para colocar tudo, sabe? E o limite ali do vídeo, para mim, foi bem complicado. Eu gravei, na verdade, porque assim, eu tentava gravar e daí eu parava. Eu também gravei em português. Eu nem tentei o inglês. Eu já mandei e-mail lá perguntando se dava para botar legenda, eles disseram que sim. Aí, daí eu tentava e daí eu parava, sabe? E daí eu decidi, vou gravar direto e depois eu vou cortar esse vídeo. Então, o meu, na verdade, ele é cheio de cortes, sabe? O meu vídeo original, ele tem uma meia hora de apresentação. Aí você foi editando. É melhor, né? Acho que editar, né? Para mim é um desafio muito grande falar. Eu não consigo editar, eu sou muito chata, porque daí eu acho que fica, sabe? Cortes, assim. Então, assim, eu comecei de novo. E, não, agora eu vou fazer assim, agora eu vou botar uma tela aqui em cima para eu ler em inglês o que eu vou falar. Gurias, olha que função que foi gravar esse vídeo. Desafios de 2020. E depois que vocês apresentaram, vocês se tornam membro da Enfa? Como que é? Vocês têm algum material que eles disponibilizam ou não? É só o post e vocês não têm nenhuma... Na verdade, a gente se torna membro porque a gente pagou, né, a inscrição. Daí a gente se inscreveu, pagou a inscrição e ficou membra por esse período, entendeu? No próximo, se tu quiser ficar membro de novo, sei lá, tu vai ter que pagar de novo. Entendi. É que tu tinha uma dúvida, né, Ives? Eu tinha uma dúvida, porque... das coisas, já que você tá aí... Você tinha que ser membro para poder participar, eu achava. Daí, o que eu acho que foi a diferença? Mari, me ajuda aí. Mas o que eu acho que daí a gente teve acesso, né, à conferência, e aí a gente pode baixar
os pôsteres todos, assim, ia ter acesso, daí o que as pessoas escreveram. Isso. Na verdade, porque eu não me inscrevi. Aí eu tenho os acessos, então, né? Então, tu é membro? Ah, é? Não sabia. Na verdade, eu acho que tu se inscreve para participar, né? Não tô sabendo. E a gente, na verdade, a gente se inscreve como apresentador, sabe? Ah, sim. Isso. Eu me inscrevi como ouvinte, isso. Mas então, eu acho que todas as pessoas que se inscrevem são membros. Só que tu era um membro ouvinte e nós éramos um membro apresentador. Ah, entendi. É que eu acho que tem um desconto lá também, por ser apresentador. Isso, mas assim, mas te oferece alguma coisa. Eu acho que a dúvida da Ivy é essa, né? Se te oferece alguma coisa, isso. Por exemplo, como a gente é membership da NeuroArc, a gente tem aquele portal que tem tudo aquilo, a gente tem muito material ali para estudar, né? Aí eu pensei que lá, talvez, se a gente fizesse, também teria essa disponibilidade. É só daquele congresso. Daquele congresso, né? Entendi. Que eu já vi também que algumas pessoas colocam, eu também não entendi. Será que eu sou membro também? Não entendo como é que se intitulam isso, sabe? Então... Sim, aí também. Eu achei que só eu tinha essa dúvida. E mais ou menos quanto tempo antes vocês acham, por exemplo, eu estava aqui viajando, né, nas minhas ideias. Aí, como esse curso que a gente está fazendo agora de residência, Isabela, eu pensei de fazer, porque eu vim para cá para construir casas populares para pessoas de baixa renda. Então, assim, eu vou começar a construir a primeira casa aqui, aí eu pensei, nossa, eu vou usar essa como exemplo, né? E por quê? Porque o meu objetivo aqui é fazer essa casa popular com tudo isso que eu estou aprendendo da neuroarquitetura, né? Para fazer uma casa diferente, né? Legal, assim, para a realidade daqui, né? Ivy, tu já assistiu a aula que eu fiz de habitação de interesse social? Não. Então assiste, porque ela está disponível já. Ela tá já? Gurias, para contextualizar vocês, né? No NeuroArc Academy, eu dei, acho que essa aula de história da arquitetura, se não me engano. E aí eu vou falar da arquitetura residencial. E aí eu falo, tipo assim, do Homem das Cavernas, como é que é, tipo, que a arquitetura residencial evoluiu. E aí eu tive que dividir isso em 4 aulas, e numa delas eu falo sobre habitação de interesse social. E aí, se a gente pegar, por exemplo, os programas do Minha Casa Minha Vida, falando aqui do Brasil, né? Mas acho que se encaixa. Se tu olhar aquele monte de casinha, assim, uma do ladinho da outra, sabe? Não tem uma árvore, não tem uma janela pensada na ventilação cruzada, sabe? É tudo só pensado muito no padrão, no igual para todo mundo. E o quanto, e o que eu falo nessa aula lá gravada é mais ou menos isso, assim, é o quanto a gente conseguiria mudar, e aí tem tudo a ver com o que eu gosto da arquitetura corporativa, e que eu vim falando aqui agora, é o quanto a gente poderia mudar e pensar diferente, porque fazer neuroarquitetura, para quem tem dinheiro, para quem já melhorar a qualidade do ambiente, de quem já tem ambiente bom, é mais difícil do que melhorar a qualidade do ambiente para quem não tem dinheiro. Sabe, tu entra numa casa de uma habitação de interesse social, uma casa de baixa renda, que tu pensa, meu Deus do céu, era só trocar a cor dessa lâmpada, era só botar mais um ponto de luz, era só trocar a posição de alguma coisa, sabe? Pintar uma parede, botar um quadro, um espelho, uma planta. Ia fazer toda a diferença. Né? Eu acho que consegue muito nessa linha, assim. Mas, Isabela, o que é interessante aqui é isso. No Brasil, a gente tem essa cultura de ir para fora, né? Aqui não. E a cultura de ir para fora no Brasil está prejudicada por causa da violência. Eu vim de uma geração que eu botava a cadeira em frente da minha casa para tomar tereré, que é o mate, né, gelado nosso lá do Mato Grosso, que eu sou do Mato Grosso do Sul. Então, eu sou dessa época. Eu juntava as amigas, a gente ia para frente de casa e ficava. E aí, meus filhos já não puderam fazer isso, porque não dava, por causa da violência.
E nos Estados Unidos é diferente, eles não têm essa cultura de ir para fora. E aqui a gente tem liberdade para ir para fora. Podia ir, né? A Flórida é a coisa mais linda do mundo, esse estado aqui é lindo. Então, assim, tem muito verde, tem muito bicho. A gente vive aqui numa floresta. E as pessoas não vão, elas ficam presas dentro de casa. E aqui o índice de depressão dos adolescentes é altíssimo. Ano passado foram cinco adolescentes que se mataram só na high school da minha filha. Então, assim, e eu acho que tem muito a ver isso, sabe? Essa coisa de ficar muito na tecnologia, de ficar muito no computador, o estilo de vida deles, a alimentação deles. Então, assim, eu queria trazer isso, sabe? Tentar trazer essa... Aqui até o ar-condicionado é feito para não desligar. Se desliga, ele estraga. Mas, assim, tem várias coisas que tu pode fazer. E depois, se tu quiser, eu até posso ver contigo, porque eu ia adorar também escrever e me aprofundar nesse tema, porque eu gosto bastante, sabe? Eu já trabalhei bastante com Minha Casa Minha Vida aqui no Brasil, logo que eu me formei. Depois acabei mudando de segmento e hoje a gente trabalha mais com arquitetura de alto padrão, assim. Até porque paga melhor, né? Vamos ter que ser sinceros, vamos trabalhar, a gente trabalha para ganhar dinheiro. Precisa, né? Mas, assim, eu acho que tem várias coisas que tu pode fazer e várias situações que tu pode criar na arquitetura para promover o bem-estar e a mudança da situação de vida. Por exemplo, os americanos usam muito carpete nas casas, né? Bastante. Porque é mais gostoso caminhar de pé descalço no carpete, e deixa ficar sujo, e paciência, vai cair água e vai absorver, não vai passar pano, não vai limpar, não vai fazer um monte de outras coisas. Talvez, se tu trouxesse mais portas, janelas para essas casas, as pessoas se sentissem mais convidadas a sair. Para que fazer uma janelinha com um peitoril de 50 centímetros? Porque tu vê a rua, mas se tu quer sair para a rua, é outro caminho. Eu acho que é um problema grande que tem... Eu também já li sobre isso, só não vou saber aonde, porque eu já li tanta coisa. Mas já sei. Tem um TEDx de uma Kim Grace, é o nome dela. Eu vou procurar aqui para passar para vocês. Que ela fala que o nosso jeito de morar está nos deixando depressivos e doentes e tudo mais. E daí ela mostra um exemplo bem americano que daí ela está promovendo a cultura do co-housing e do co-living, que é morar em comunidade, assim, de uma situação mais compartilhada. Eu vou colocar aqui no chat. Tá. Esse é o link do TED dela. E ela mostra uma foto aérea de um mapa de um bairro bem americano, bem Flórida, onde parece que todos os vizinhos se conhecem, mas ninguém conhece ninguém. Onde tem a falsa sensação de que tu tá seguro, mas tu não tá. E várias coisas em relação a isso. Dá uma olhada nesse TED. Eu vou olhar esse TED. Que é bem interessante. Isabela. Tô bem empolgada. Quando eu assisti esse TED, eu fiquei pensando que ela fala assim... ela estava promovendo... Vocês sabem, Gurias, o que é isso de co-living e co-housing? Não sei, não. Pode dar uma aula. Estamos abertos à aula. Fala aí para nós. Aqui em Porto Alegre, ali na Benjamin, se não me engano, vai sair o primeiro co-living de Porto Alegre. Que é um espaço onde tu aluga um quarto, ou tu pode morar num condomínio, digamos assim, e tu vai ter uma área de lazer compartilhada, mas com pessoas que estão a fim de compartilhar aquilo. Então, assim, tem para vários tipos de pessoas. Tem, por exemplo, para pessoas que são nômades digitais. Em vez de ir para um Airbnb, vai para um prédio cheio de Airbnbs e que a cozinha é compartilhada. Ou os idosos, né? Eu vou pegar um exemplo, por exemplo, a minha mãe vai me matar se ela escutar eu falar isso, mas minha mãe tem 60 anos. Mais uns anos ela vai querer ficar... A Sandra, então, entendeu? A Sandra não é uma idosa, mas a Sandra é uma pessoa que mora sozinha, que ela ia talvez adorar morar num prédio que tivessem mais 5 mulheres que nem ela, e que a cada tanto tempo, se eu quero ver alguém das minhas vizinhas, eu vou ali na sala do prédio e nós vamos tomar um vinho juntas. Eu preciso na casa ou ir na casa de alguém. Exato, não precisa ser na casa de ninguém, não precisa ser na rua,
né? E daí tem, por exemplo, para famílias ou para mulheres que são separadas com criança e que moram longe de uma rede de apoio. Eu precisava que alguém cuidasse do meu filho só para eu poder ir no mercado. Eu precisava que alguém cuidasse aqui do fulano que eu vou levar o outro no médico. Então, assim, na verdade, são as pessoas que fazem essa diferença, né? Não é o espaço. Mas o espaço proporciona que as pessoas façam essa diferença. E elas se juntam nesses lugares porque elas têm objetivos em comum. Aqui no Paramaciri já tem eu quero até visitar, que fica 4 horas daqui. Tem um lugar, uma cidade que já tem uns condomínios específicos para idosos, para aposentados. Aí tem toda eu já ouvi falar aqui na já tem toda a infraestrutura para eles. Assim, eu quero visitar esse lugar. Isso que é muito legal. Isabela, que tem aqui em Porto Alegre, ali na 24, ali perto do McDonald's, um daqueles prédios ali residenciais, são apartamentos onde tu tem a sala montada, a cozinha, e daí tu aluga o quarto, né? E tem o banheiro e é tudo compartilhado. Mas não é, tipo assim, não é específico para qualquer pessoa pode ir ali, pode ser um estudante, pode ser um idoso, mas eu já sei de 3 prédios aqui, não sei exatamente aonde são, mas já ouvi uma palestra que já existe isso aqui em Porto Alegre. Que já está funcionando isso, né? Um amigo de uma amiga minha também mora que na verdade tem muito pessoal assim novo que vem como representante comercial, que daí trabalha muito viajando e tal. E daí ele mora num lugar que é assim, eu não sei se ele é intitulado co-living, mas é um co-living, que tem as partes integradas já. Eu acho que, na verdade, é uma tentativa do espaço, assim como eu falei o exemplo da empresa, né? Que a empresa montou o espaço, mas ela tem que promover aquilo. Não adianta a pessoa comprar um imóvel num apartamento desses, ou se mudar, ou qualquer coisa, ou alugar, e não estar disposta a isso. Então, quando tu vai para um lugar desses, tu já sabe que essa é a cultura. Porque eu vejo que eu também, sabe? Quando eu era pequena, os meus pais, eu sempre morei em apartamento quando eu era pequena, mas assim, a gente conhecia as crianças do prédio, a gente brincava na rua do prédio. Depois que eu saí da casa dos meus pais, eu fui morar num prédio, em outro, as pessoas não se cumprimentam quando elas entram no elevador. Entende? O teu vizinho é a pessoa mais perto que tu tem, porque se tu passar mal, até tu ligar para alguém, se tu interfonar e ligar para o vizinho, ele tá ali em cima, embaixo, do lado. Eu acho que esses lugares eles estão buscando promover essa mudança das pessoas e daí tentar promover através do espaço essa mudança das pessoas, sabe? Eu acho que esse vai ser o nosso valor. É um resgate, né? Eu acho que é um resgate porque quando eu vim do interior, era uma cidadezinha pequenininha, e ali é costume eu cumprimentar as pessoas. Eu tô passando na rua, eu cumprimento todo mundo. Eu sempre fui assim, porque eu fui criada assim. E eu lembro que quando eu fui para a cidade grande, quando eu aluguei uma sala, passava no corredor, a pessoa vinha de frente, eu cumprimento. Tinha gente tinha gente que ficava assim, ó, tipo assim, para ver se eu tava falando com outra pessoa. Eu falava assim, gente, como é que pode, né? Um bom dia, uma boa tarde, as pessoas não estão mais acostumadas com isso, né? É desafiador mesmo, a gente começar a ter que voltar, né? Eu acho que a gente tem que voltar. Temos que voltar. Acho que tudo que está acontecendo é para a gente revisar e pensar, opa, vamos voltar que deu problema. Deu ruim. Então, trazendo esses conceitos nos espaços, como você disse, vai resgatando, né? Vai fazendo as pessoas se conscientizarem através do conceito do espaço, né? Se dá conta, peraí, mas por que esse espaço é assim? É uma coisa bem interessante. Nós também podemos interferir muito nisso, né? Com o nosso tipo muito. De trabalho. Pensa daqui a pouco, assim, num conjunto de prédios, sei lá, aí em Porto Alegre tem muito mais que aqui em São Leopoldo, mas aqueles conjuntos, assim, são 5 torres, por exemplo, né? Quantas pessoas com coisas em comum morando dentro dessas 5 torres existem? Quantas pessoas infelizes dentro dos seus apartamentos, pensando que elas estão sozinhas, elas podiam estar conectadas com outras pessoas tão perto. Mas não, né? Melhor cada um na sua caixinha ali, sem conversar, sem nada. E aí esses espaços vêm para promover isso. Tu entra no elevador e tem lá. Sexta-feira de noite será a noite dos nachos, não sei das quantas, no corredor do tal.
pronto, daí as pessoas vão para lá, para o corredor, e elas acabam se conhecendo e vai acabar criando uma rede de vizinhos, né? A gente pode promover isso, porque a gente se acostumou com essa situação, a gente está acostumado com esse isolamento, né? Uhum. Olha só. O meu cardiologista, ele conhece o mundo inteiro, mas daí ele agora vai tira férias e vai para as cidades para participar da cidade, não como turista, né? Ele vai, fica, vamos dizer, 15 dias num lugar. E daí ele foi, eu não sei qual é a cidade nos Estados Unidos, que tem, essa cidade, ela tem, no centro da cidade, vamos dizer assim, é uma quadra inteira, onde tem prédios para as pessoas idosas, onde na parte térrea tem ambulatório, tem, vamos dizer, casa de jogos, tem supermercado, tem tudo. Eles só descem, tem tudo ali, se eles quiserem almoçar, jantar, tem tudo ali, tem, vamos dizer, sai bailinhos, tudo, e é uma área verde bem legal. Daí ele só tem um filho, né? Daí ele veio pensando, vou fazer isso em Porto Alegre. Daí foi procurar local para fazer, obviamente, que ele queria num lugar que fosse no centro, né? Que fosse uma coisa, né? Ele só achou lá em, vamos dizer, quase Viamão, quase Belém Novo. Não quero, né? Então, mas ele achou, assim, extremamente interessante, né? Daí ele disse que a partir desse dia ele começou a guardar dinheiro, né? Que quando ele se achar que não deve mais trabalhar, não é o filho dele que vai decidir onde é que ele vai. Ele vai decidir para onde ele vai. Olha, Nonoca, só. Sabe o que ele podia fazer? Óbvio, precisa ter muito dinheiro para fazer isso. Mas o retrofit, aquilo que eu falei, de reformar um prédio existente, não sei o quê, em vários lugares do mundo, o retrofit é um termo que surgiu nos Estados Unidos, mas ele é bem utilizado na Europa, para justamente isso, para repovoar o centro. Porque garanto que tem um monte de prédio com planta mal distribuída no centro, um monte de prédio que daqui a pouco está subutilizado, que poderia ser rearranjado utilizando a estrutura que já existe, utilizando a divisão de pavimentos, trocando o sistema de ar-condicionado, outras várias coisas, deixando aquele espaço ser um espaço que pudesse ocupar um novo uso, né? Pudesse fazer, né? A localização... É bem isso. Tirando partido da localização, A localização é muito importante, é extremamente importante, né? Ai, que legal. E aí, Luiz, meninas, eu vou precisar sair. Sim. Eu vou precisar sair, gurias, tá? Que agora eu tenho às 13h30 uma reunião, tá bom? Adorei participar, certo? E um beijo para vocês. Bom te ver, Nonoca. Tchau. Beijo. Tá bom. Tchau. Gente, eu tô adorando. Hoje tá ruim porque a minha internet aqui tá super instável. Aí eu tô pelo celular. E o celular é horrível, porque você não consegue enxergar tudo, né? Não consegue controlar as coisas, enxergar tudo. Mas eu acho super legal. E, inclusive, eu acho muito bacana também quando a tendência que, né, enfim, tá tendo já de um tempo para cá das áreas comuns dos prédios, né? E aqui em Niterói a gente vê muito assim um andar inteiro, né? Um andar inteiro de área de lazer, né? E às vezes quando é um grupo de prédios é área no entorno, né? E isso aproxima muitas pessoas, né? Eu acho que é muito legal. Eu acho que essa aproximação aí, agora mais do que nunca a gente está sentindo muita falta dela, né? Exatamente. E tem também a parte de academia, e quer dizer, às vezes a pessoa não precisa ir para fora, para uma academia, ela está ali no prédio. E tanto a parte de academia quanto a parte das crianças aproxima muito, né? Porque as pessoas estão ali... Ela é um objetivo em comum. 2 vezes na semana, objetivos em comum. E aí eu acho muito legal. Eu já fiz grandes amizades em prédio nas áreas comuns, né? Que é muito bacana. Isso. Eu acho que foi bem legal o nosso encontro hoje, Sandra. Acho que... né? Mas a gente vai puxando um assunto, chegando no outro, né? Esse é o objetivo. A gente começa com um assunto para que ele evolua, para que ele cresça, para que ele amadureça, e cada uma de nós sempre sai desses encontros com a nossa mente tão cheia de novas ideias e não só a mente, né? O nosso coração acreditando sempre que tanta coisa boa para a gente fazer por aí, né?
Ai, muito bom. Nosso último encontro do ano, né? A gente queria que tivesse sido presencial, que tivesse sido uma festa. Vamos ter que deixar para ano que vem. Ano que vem. Daí a Ive vem, a Luísa também, vamos fazer chimarrão, Vou visitar vocês aí no sul. Mas, Sandra, queria agradecer você aqui, esse nosso último encontro, dizer que de longe eu nunca me senti tão acolhida, né? Quando por você, pela sua disponibilidade de sempre estar incentivando a gente. Você sabe do meu momento aqui, né? De transição, de recomeço, e as nossas vidas se cruzaram. Algumas coisas parecidas, né? Eu acho que Deus, ele coloca na vida da gente. Quando eu vim para cá, eu só pedia que Deus me colocasse pessoas no meu caminho que me ajudassem a caminhar aqui, né? E aqui eu encontrei meu propósito, aí veio a NeuroArc, veio todas as meninas, eu fiz muitas amizades que só me agregam, eu estou muito emocionada hoje, que é Natal, e eu não vou poder ir para o Brasil, então, assim, mas, enfim, eu acho que isso aqui é um momento muito rico, e para mim você fez muita diferença na minha vida, você sabe disso. E é isso, eu estou muito feliz, muito grata, e estou aqui para quem precisar também. Estou recomeçando, estou aprendendo. Obrigada, Isabela. Hoje a aula foi maravilhosa, todo o seu conhecimento, toda a sua disposição de mostrar e de ensinar. Eu aprendi muito, aprendo todos os dias. E é isso, eu queria agradecer a vocês. Estou de longe aqui, mas meu coração está pertinho aí de vocês, tá bom? Obrigada. Que coisa boa. Ai, que legal. Ai, que bom. A Sandra é incansável, né? É responsável A Sandra pela gente manter o nosso grupo da NeuroArc de Porto Alegre unido, de pé. E por esse ano que a gente passou, um ano super difícil. Conseguiu, super. Sandra, muitos parabéns, assim. E a Sandra, ela tem o poder de agregar, de unir as pessoas. Ela vai conectando as pessoas. Né? A Nonoca era do meu grupo lá do Qualidade Corporativa, e eu falava tanto da Sandra, mas eu quero ir para esse grupo. Eu falei, peraí que eu já vou passar o telefone. Aí a Nonoca veio para cá. A Heloíse também foi bem por acaso, né? Heloíse, você fazia parte daquele grupo de todos os grupos de neuroarquitetura. E eu fui falar contigo por um assunto e a gente começa a falar. Eu acho assim que o que a gente contribui uma com a outra aqui, um com o outro, quando tinha os meninos também que não vêm mais, mas isso eu acho que é o que faz sentido, né? O sentido de tudo que a gente faz, os desafios que a gente tem, e a gente vai trazendo, levando o que é bom para o outro, e a gente recebe tanto em troca disso, que é muito legal. Mas todos vocês aqui, nossa, esse ano foi muito bom. Foi muito bom. Foi 10. Eu lembro da Isa no nosso último encontro presencial, que foi lá no hospital. Eles arrumando o espaço lá, e nós sentamos numa mesa e ficamos conversando, daí estavam os faxineiros limpando, colocando quadro, e nós sentamos lá ficando conversando um tempão, lembra? E foi bom aquilo, né, Sandra? Foi. Eu me lembro que nós descendo a escada, subindo a escada, e você falou alguma coisa que tu estava tão feliz, que você não ficava preocupada, que todo mundo meio preocupado com o Covid. Eu lembro que eu disse que eu estava tão feliz que a minha imunidade não ia ficar baixa, porque aquilo estava me dando tanta alegria, de verdade, de estar lá fazendo aquela diferença no hospital, que nada ia me abalar. Né? Isso, e assim, a gente estava lá naquele processo, nossa, era tão gostoso, aquilo parecia que alimentava, né? E é isso que a gente faz todo dia. Eu acho que de juntar esse grupo, de a gente trazer, e cada uma trazer alguma coisa, e é um alimentar a nossa felicidade, né? E isso não tem preço. Isso é muito bom. Mas eu sempre lembro de você, da escada que nós estávamos subindo e descendo, e você veio, parece que estava tão feliz, eu pensei, ai, mas olha que coisa boa. Mas é que eu acho que é isso, assim, que quando a gente descobre, né, como a gente pode ser feliz de várias maneiras. Eu já sei, o meu jeito de ser feliz é fazendo pelos outros. É o que me realiza, né? Então, que a gente consiga fazer mais do que nos faz feliz,
que a gente consiga conseguir, no meu caso, fazer mais pelos outros. Tô louca aí por uma próxima ação social, para a gente poder botar a mão na massa e fazer acontecer. Eu juro. Próxima ação social. É isso, não. A Ju já sabe que pode contar Desculpa. comigo. Aham. Desculpa, Guria, tive que sair aqui, atender o condomínio aqui. Mas assim, eu peguei tu falando ali sobre isso, eu acho incrível também, eu sou suspeita em falar, mas também gosto muito disso. Vamos promover, vamos ver, tem muita coisa para ser feita, né? Muita coisa para ser feita, acho que dá para a gente estava encerrando, Ju, dando parabéns para a Sandra e parabéns para ti também por terem mantido o nosso grupo da Neuromark aí ativo esse ano, mesmo num ano difícil, né? Com tantas ideias boas que a gente tinha para encontros presenciais e para tentar movimentar esse grupo, a gente consiga continuar fazendo isso, né, no ano que vem, e que logo a gente consiga fazer uma atividade presencial, todo mundo num café, todo mundo se encontra. Quem não puder fazer presencial, Ive e Heloísa. Eu tô, mesmo. Venham na atividade não. Eu tô em todas. De forma não presencial. Vai continuar fazendo isso. Tá aqui o computador, mesmo que esteja o grupo lá, sempre vai ter, vocês vão estar aqui, sempre bem-vinda. A Ive está sempre presente, sempre nos prestigiando, assim, sempre dando força, né? Eu fico, eu e sou sempre fã. dando empurrãozinho. Sou muito grata por ti. Fã de todas. Aprendi muito com todas. E esse ano, eu acho que esse Nós desafio também. que a gente precisou ir para o online, a gente recebeu tanto com isso, né? Nossa. Não, a gente nunca tinha tido essa oportunidade da Ive participar, da Heloísa estar aqui, de tantas outras também, a Andréia, que saiu lá do Rio também, que estava antes, e foi esse momento que abriu o nosso mundo, né? Acabou abrindo o nosso mundo para tanta coisa. Então, dentro de umas coisas muito legais. Muito bom. É verdade. Gurias, muito legal. Encerramos bem esse ano. Com certeza. E o ano que vem agora... Tá muito frio aí, Ive? Ai, tá frio, gente. Pois é, tô vendo Hoje tava 2. 2 graus, pá. Hoje tava 2 de madrugada. Aí até umas 9 horas tava 4. Sim, aí agora eu tenho que dar uma coisada no ar, que a gente fica no ar o tempo todo, aí eu vou ter que esquentar agora. Isso aí. Então tá, gurias. Então eu tá. vou ter que sair. Acho que a gente tá encerrando, Sim, né? também. Sim. Obrigada, gente. Super beijo para vocês. Até mais, Luiz. Até mais. Até mais tarde. Tchau, Gurias. Tchau. Até. Obrigada, Sandra. Tchau, Mari. Obrigada, tchau. Sandra. Beijo. Até mais.